Shalom, irmãos. Muito bom poder falar mais uma vez da palavra de Deus com vocês aí nas suas casas, eu aqui, mas com o mesmo Deus que é onipresente em cada um dos nossos lares. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gênesis, o capítulo 22. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 19. Gênesis 22, do primeiro versículo até o versículo 19, diz o seguinte: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu nome àquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou a Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor meu Deus, eu te louvo pela tua palavra que foi lida e agora eu te peço que o Senhor me use para falar, me use como instrumento para transmitir aquilo que o Senhor quer. Que eu seja boca tua falando claramente, mas que o teu Espírito, o teu Santo Espírito toque nos corações de quem estiver ouvindo. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos dias nós vimos algumas propagandas sobre os dias dos pais. E uma chamou a atenção especialmente de todos, que foi uma propaganda em que Tami Miranda, a filha da Gretchen, apareceu como um exemplo de paternidade. Para quem não conhece, Tami Miranda foi uma mulher que fez cirurgia de mudança de sexo, tornando-se transgênero. E ela apareceu em uma propaganda
de uma marca, e isso causou grande polêmica na internet. Alguns pediram um boicote dessa marca, e toda a história foi criando uma bola de neve, uma verdadeira bola de neve. E nós sabemos, biblicamente, que a paternidade está destinada ao homem. O homem que tem um filho com a sua mulher, ou que adota um filho. E isso é algo bíblico e científico, que nós conhecemos. É possível somente ao pai, ao homem, ser pai. Mas, acompanhando as discussões todas que aconteciam na internet, eu fui levado a pensar um pouco mais sobre a paternidade. Lógico que nós sabemos que sexualidade é um aspecto essencial e inegociável da paternidade. É destinado àqueles que nasceram homens. Mas há outros aspectos que também são essenciais na paternidade, como educação e amor. E eu costumo brincar que nós somos pais perfeitos até sermos realmente pais. Antes de ser pais, nós vemos uma criança fazendo birra e logo a gente fala, nossa, eu daria umas 3 palmadas que as crianças nunca mais faria nada disso. E quando a gente tem o nosso filho, a gente vê que não é bem assim. Que as coisas são um pouco diferentes e a gente vai vendo que precisa muito aprender a como ser pai, que muitas vezes nós somos inseguros como pais, não sabemos exatamente se estamos criando o nosso filho da maneira correta, se estamos o educando da maneira correta. Mas nós temos um pai perfeito que é Deus, e Ele nos ensina a como podemos ser ótimos pais, pais exemplares aos nossos filhos. Queremos ser a cada dia mais um pai como este pai perfeito que é Deus. E tal como Deus é perfeito, eu como filho quero aprender a ser pai. E por isso eu dei o tema a essa mensagem, tal pai, tal filho. Tal pai, o Deus perfeito, e tal filho, eu como filho, nós como filhos, queremos ser pais de acordo com a vontade de Deus. Esse texto que nós lemos dá um exemplo de um pai que, como nós, era imperfeito. O nome desse pai era Abraão. Deus mandou, em Gênesis 12, Abraão sair da sua parentela. E ele fala que de Abraão seria feito uma grande nação. Só que Sara era uma esposa estéril. E ela já estava com idade avançada. E eles ainda não tinham recebido essa promessa deste filho, do qual seria feita uma grande nação. Então, Sara, pensando nisso, para ajudar a Deus, caso Deus falhasse na missão de dar um filho a ela, falou, olha, Abraão, Deus prometeu para você um filho, então por que você não tem um filho com Agar, a minha serva? E Abraão foi, deitou-se com Agar e teve o filho Ismael. Mas então Deus fala com Abraão, olha, você teve Ismael, mas não é dele que virá a sua descendência. Ele sim formará também uma grande nação. E depois de Ismael zombar do filho Isaque, que nasce posteriormente, Ismael vai para o deserto e fica errante ali pelo deserto, e dele surge uma grande nação. Mas Deus havia prometido de Sara um descendente, um filho, do qual seria feita uma grande nação. Então, Deus fala com Abraão quando ele está com 99 anos, fala, olha, ano que vem, daqui 1 ano você terá um filho. Abraão dá risada, depois Sara escuta essa história e ela também ri, mas após 1 ano o que acontece é que nasce Isaque. E em Gênesis 21, 12, fala que de Isaque virá a sua descendência. De Isaque virá a descendência de Abraão. Mas aí nesse capítulo bagunça toda a história, porque Deus falou, olha, virá de Isaque, mas agora eu quero Isaque como sacrifício. Eu quero que você sacrifique o seu filho, Isaque. E nós vamos acompanhar alguns ensinamentos que esse texto nos traz a respeito de Abraão, um pai imperfeito, mas principalmente o que Deus nos ensina sobre a sua própria paternidade, sobre a paternidade daquele pai que é o pai perfeito, Deus.
E a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, com este Pai perfeito que é Deus, é que nós somos tal pai, tal filho no amor. Nós queremos aprender a ser como o Pai perfeito no amor a seus filhos. O versículo 2, Deus fala com Abraão: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus, que conhece o coração do homem, fala que Abraão ama a Isaque. E ao longo deste texto nós podemos ver um pouco sobre este amor. Para vocês terem ideia, só nesse trecho do versículo 1 até o versículo 19, a palavra filho é citada por 13 vezes. Esse destaque nessa palavra é dado para ressaltar a tensão da ordem dada por Deus, mas também para enfatizar o relacionamento de pai e filho que havia entre Abraão e Isaque. Eu gosto muito quando no versículo 7, Isaque vai falar com seu pai e ele chama meu pai. Parece algo tão carinhoso, uma forma tão carinhosa de tratamento, e assim também Abraão responde: meu filho, eis-me aqui, de forma muito carinhosa, querendo escutar o que aquele filho tinha a dizer. Nós temos vivido tempos em que pais têm jogado seus filhos pela janela das suas casas, em que filhos têm espancado seus pais, matado a marretadas. E muitas vezes eu com a minha esposa nos perguntamos como alguém tem coragem de fazer um mal como esse a preciosidades como essas, a crianças tão pequenas, tão indefesas. Como alguém tem coragem de fazer mal a uma dessas crianças? Mas eu me pergunto também como tem sido o meu relacionamento com meus filhos. Como tem sido os nossos relacionamentos com os nossos filhos? Tem sido relacionamento de amor, carinho, afeto, abraços, respeito, amizade. O amor de um pai por seu filho se revela, sim, no relacionamento, no tratamento do seu pai para com o seu filho, nos abraços, na forma de falar, na maneira de educar, nos sims e também nos nãos que nós damos a eles. Nós vivemos em uma época que o amor ganhou uma definição de liberalidade. Você pode fazer tudo, não tem que barrar o seu filho, ele tem que ser como ele quiser. Não, a palavra de Deus nos ensina que amar também é impor limites, é dizer nãos. Não é simplesmente apoiar e falar, olha, vai, faça o que você quiser, mas é apoiar estabelecendo limites. É extremamente necessário que o nosso amor seja demonstrado também desta maneira. Mas quando eu leio esse texto, a maior representação do amor de Abraão por Isaque que eu vejo está no entendimento de Abraão que seu filho pertence a Deus. Depois, posteriormente, na lei, Deus fala ao seu povo, em Êxodo 13, versículo 2, consagre-me todo o primogênito que sair do ventre de sua mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Assim diz o Senhor. Mas Abraão já tinha a ideia, já tinha um entendimento que o seu filho pertencia a Deus. E a maior prova disso é que Abraão não hesitou em obedecer a Deus, porque ele entendia que o filho não era dele, mas era de Deus. Irmãos, nós podemos descansar que Deus não vai pedir que nós sacrifiquemos o nosso filho. Deus abomina o sacrifício de crianças, e nós vamos entender isso ao longo do texto. Deus abomina o sacrifício humano. Mas, quando nós vamos entender esse texto, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que seus filhos, que os nossos filhos sejam entregues totalmente a Ele, porque os nossos filhos pertencem
a Ele. Isso significa que a nossa criação deve, em primeiro lugar, glorificar a Deus, para que depois os nossos filhos também glorifiquem a Deus com suas vidas. Os nossos sonhos, as nossas expectativas sobre os nossos filhos devem estar alinhados à vontade de Deus sobre eles. Nós não criamos os nossos filhos para serem engenheiros, médicos, dentistas, nós os criamos para ser servos do Deus Altíssimo, agentes do reino de Deus. E aí, qualquer que seja a profissão que eles tiverem, eles serão homens e mulheres a serviço do reino. Não criamos os nossos filhos para nós, também não criamos os nossos filhos para o mundo, como nós dizemos. Nós criamos os nossos filhos para o reino de Deus, para sim serem agentes deste reino no mundo. É para isso que nós criamos os nossos filhos. Mas assim como nós aprendemos de Deus, nós também devemos aprender como ensinar os nossos filhos. Assim como Deus nos ensina sobre algumas coisas como adorar, confiar e obedecer, assim nós também devemos ensinar os nossos filhos desta maneira. Deus ensina a Abraão a adorar nesse texto, ele ensina a adorar, a confiar e a obedecer. Abraão aprende diretamente com o Pai perfeito a como ensinar o seu filho. E o versículo 2, Deus dá algumas orientações de como Abraão deveria adorar ao Senhor. Então, no versículo 2, Deus fala onde ele iria adorar. Ele fala, olha, vai até Moriá e lá terá um monte que eu vou lhe mostrar. Ali você deve adorar. Como Abraão deveria adorar? Oferecendo um holocausto em sacrifício. Qual seria a oferta? Seu filho, Isaque. É Deus ensinando a Abraão como adorar. Mas assim também Abraão ensina o seu filho a adorar. No versículo 3, Abraão pega seus 2 servos e também a Isaque para ir oferecer um sacrifício. No versículo 6, Abraão dá a lenha para que Isaque carregue. Era Abraão ensinando seu filho como fazer. Depois a pergunta de Isaque no versículo 7, onde está o cordeiro? Isso significa que Isaque já sabia como adorar, sabia que tinha que ter um cordeiro. Os 2 seguiam e caminhavam juntos. O texto nos mostra que Abraão estava ensinando o seu filho a como adorar. Eu gosto especialmente quando ele fala no versículo 7 e versículo 8 que os 2 seguiam juntos, os 2 caminhavam juntos, porque é assim que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Eu me lembro, eu tinha cerca de 9, 10 anos, e meu pai um dia me levou para uma das reuniões de oração que tinha na igreja, na cidade de São Pedro. E eu cheguei nessa reunião de oração e eu falei para o meu pai que eu queria cantar uma música. E o meu pai falou, Ricardo, hoje não é dia de cantar música, hoje a gente vai orar, é um tempo de oração. Mas eu insisti, até que meu pai deixou. E eu fiz o primeiro medley da minha vida, porque eu esqueci a letra completamente e fui misturando as músicas. E eu comecei a cantar uma música que se chama Domínio e Poder. Eu cantava, domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Deus. E aí eu misturei com uma outra música que era Exército de Deus, e eu terminei, o Exército de Deus marchando vai, e mudei totalmente a música. Mas o destaque que eu quero dar aí não é esse medley tão bonito que eu fiz, mas ao meu pai me ensinando como cultuar ao Senhor. Não era simplesmente falando ou mostrando, mas fazendo junto, cultuando juntos. Nós ensinamos os nossos filhos a cantar, a adorar, falando, sim. Nós ensinamos mostrando como se faz, sim. Mas eu acho precioso quando nós ensinamos fazendo juntos. Ensinando a cantar, cantando juntos. Na segunda-feira tivemos a reunião de oração, a noite do clamor. E a gente estava tocando no louvor.
E de repente eu comecei a escutar o meu filho, que nem sabia, nem conhecia a música, cantando junto lá, e ele foi adorando. É tão bom ver isso, fazendo juntos, orar, aprender a orar, orando juntos, aprender a ler a Bíblia, lendo juntos, aprender a adorar, adorando juntos, caminhando juntos com os nossos filhos. Esse é um papel essencial do pai. Há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente a estatística, mas o Paulo Rodrigo falou, numa reunião dos homens, que a maioria das famílias em que o pai frequenta a igreja, a família frequenta junto. Isso não é tão presente quando as mães frequentam, porque o pai é o chefe da casa, ele leva junto os seus filhos, ele faz com que a sua família o acompanhe. Essa é uma missão do pai. Mas esse texto, o pai, além de ensinar a adorar, ele também nos ensina a confiar e a obedecer. Deus ensina Abraão a confiar e a obedecer, e assim também Abraão ensina o seu filho a confiar e a obedecer a Deus. O versículo 1 nos fala que Deus pôs Abraão à prova. E há uma diferença entre a palavra provação e tentação, porque o diabo nos tenta para nos fazer pecar. Deus nos prova para nos fazer crescer. É uma grande diferença. E Deus havia prometido, quando nós vemos a história, nós nos lembramos que Deus havia prometido a Abraão um descendente, e que desse descendente sairia uma grande nação. Mas na história, Abraão não confiou em Deus e teve um filho com Agar que se chamou Ismael. Agora Deus dá uma nova chance a Abraão de confiar nele. Deus prometeu uma grande nação, e será que Abraão, sacrificando a Isaque, deixará de ter essa grande nação? Será que Deus mentiu? É uma nova oportunidade que Deus está dando a Abraão de confiar em Deus e obedecê-lo. E no versículo 5, Abraão fala para os seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão fala que vai e que vai voltar junto com o seu filho. Abraão não precisava falar sobre o retorno, ele podia simplesmente falar aos seus servos: fiquem aqui e eu vou adorar com o menino. Simplesmente isso seria suficiente, mas Abraão fez questão de falar que ele voltaria junto com o menino. Quando o Isaque pergunta no versículo 8, papai, cadê o cordeiro para que possamos sacrificar? A resposta de Abraão é: Deus proverá, já ensinando o seu filho a confiar. E aí, essas duas afirmações de Abraão, ou é uma mentira, ou Abraão realmente confiava que eles voltariam. E quando nós lemos Hebreus 11, do versículo 17 ao 19, nós vemos a confiança de Abraão. Hebreus 11, 17 a 19 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão confiava que Deus, por mais que Isaque fosse sacrificado, ressuscitaria a Isaque, e ele voltaria para junto dos seus servos, como ele prometeu. É Abraão exercitando a sua fé e obediência ao mesmo tempo que ensina o seu filho a obedecer e a confiar. Abraão obedeceu ao Senhor, levou seu filho Isaque para ser sacrificado, mas o anjo falou: pare, Abraão, pare. E Abraão também foi obediente. E Abraão viu que ali havia um carneiro para ser sacrificado, tomou o carneiro e junto com seu filho, mais uma vez ensinando-o a adorar, sacrificou o animal
em oferta ao Senhor. Assim como Deus pôs Abraão à prova, Deus também nos faz passar por várias provações. E Tiago 1, do versículo 2 ao 4, nos diz que as provações produzem em nós perseverança, e essa deve ter ação completa para sermos achados perfeitos e íntegros e em nada deficientes. As provações vêm para o nosso crescimento, elas nos ensinam a confiar e a obedecer em nosso Senhor. Assim também nós devemos ensinar os nossos filhos a confiar e a obedecer a Deus. A nossa obediência ao Senhor se baseia em nossa confiança, e a fé, a nossa confiança, exige de nós obediência. E obediência é essa que muitas vezes é contrária à nossa vontade. Muitas vezes nós não queremos aquilo que Deus quer para nós, mas confiamos em Deus e somos obedientes à sua vontade. E dessa forma também nós ensinamos os nossos filhos a confiarem em Deus e obedecerem à vontade de Deus. E irmãos, os meus filhos são pequenos, alguns já têm os filhos grandes, casados, mas há um momento em que os nossos filhos serão levados a confiar em Deus e seguir a sua vontade. E pode ser que a confiança dos nossos filhos em Deus nos cause incertezas, mas nós precisamos deixá-los seguir e incentivá-los a confiar em Deus, crendo que eles aprenderam a confiar sim conosco, mas com o Pai perfeito que é Deus, que continua ensinando-os a confiar por toda a história. Nós não levaremos os nossos filhos pelas mãos a vida toda. Haverá um momento em que eles precisarão seguir e nós precisamos confiar em Deus, que aquele Deus que ainda é conosco, também é com os nossos filhos e sempre será. Precisamos confiar que Deus vai continuar cuidando dos nossos filhos, mesmo quando eles não estiverem mais debaixo das nossas asas. Mas, irmãos, pode ser que você esteja aí se perguntando, mas como eu vou confiar e obedecer a um Deus que pede um filho em sacrifício? Será que esse Deus é um Deus tirano? Quando eu leio este texto, irmãos, eu não consigo ver um Deus tirano, pelo contrário, eu consigo ver um Deus rico em amor, bondade, misericórdia e graça, um Deus extremamente gracioso. Sabe por quê? Porque naquela época era comum que os deuses, aqueles que eram considerados deuses na época, pedissem os filhos das pessoas em sacrifício. Mas quando Deus nos mostra todo esse texto, tudo isso que acontece, Ele está querendo estabelecer uma grande distinção que há entre Ele e estes outros deuses. Sabe por quê? Porque Deus, além de não permitir que Abraão sacrificasse a Isaque, este mesmo Deus, Ele dá o seu próprio filho em sacrifício por nós, em amor por nós. Há amor maior do que esse? Nós podemos ver um amor maior do que esse estampado na palavra de Deus? Não, é impossível. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto um grande comparativo entre Isaque e Jesus. Isaque é um tipo do Antigo Testamento de Jesus, porque Isaque é o único filho de Abraão. Jesus é o único filho de Deus, conforme João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaque caminha por 3 dias em direção à sua morte. Jesus permanece morto por 3 dias. Isaque leva a lenha do seu sacrifício. Jesus carrega a sua cruz. Isaque é salvo pelo anjo do Senhor. Jesus é morto para nos salvar. Isaque permanece ileso. Jesus ressuscita com as marcas dos cravos nas mãos e no seu lado. Abraão recupera o seu filho e nele são benditas todas as famílias da terra. Deus, Pai, recupera seu filho e nos recebe como filhos por adoção.
É maravilhoso a gente poder obedecer ao Senhor, poder confiar nesse Deus todo-poderoso e cheio de amor, capaz de dar o seu Filho em amor por nós. E o texto nos fala que nele, e em Gênesis 12 especialmente, fala que em Abraão e no seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. E em Cristo, hoje são benditas todas as famílias da terra. As famílias da nossa igreja, sejam Contés, Barbosa, Sócios, Sasa, Leixos, Bártulos, Eugênios, Martins, Medeiros, Santos, Santanas, Rosas, Andrades, Pereiras, Portos e outros nomes que eu me esqueci de citar. Todas essas famílias são abençoadas por Deus, são benditas por Deus, e Deus não se esquece de nenhum desses nomes e sobrenomes, chama a todos por nome e sobrenome, seja na nossa igreja, seja em todo o reino de Deus espalhado pela face da terra. E a minha pergunta é: estamos dispostos a nos submeter a esse grande amor? Estamos dispostos a aprender sobre a paternidade com o Pai perfeito? Estamos dispostos a viver tal como o Pai e nós, tais filhos? Estamos dispostos a viver dessa maneira? Eu te convido a orar e pedir ao Senhor que lhe dê essa ousadia, o amor pelo seu Filho, que você aprenda a adorar, que nós possamos aprender a adorar com Deus, para ensinar aos nossos filhos a adorar, que possamos aprender com Deus a confiar e a obedecer em nosso Senhor, para ensinar aos nossos filhos a confiar e a obedecer ao Senhor. E eu quero orar com vocês neste momento. Senhor nosso Deus, nós te entregamos as nossas vidas. Eu me coloco diante do Senhor como um pai totalmente imperfeito que sou, e eu confesso isso, eu sei disso, reconheço. Mas eu quero aprender com o Senhor, que é o Pai perfeito, o Pai que me ensina a ser um pai ideal ao meu filho. Eu quero aprender, ó Pai, a amar o meu filho como o Senhor nos amou como filhos. Eu quero aprender a adorar ao Senhor para poder ensinar meus filhos também a adorá-lo. Eu quero aprender a confiar cada dia mais e obedecer ao Senhor, passar por provações, sim, porque é através disso que o Senhor nos ensina, para que eu também possa ensinar os meus filhos. Eu te peço, ó Pai, que possamos ser pais e mães que confiam no Senhor. Te peço que possamos ser filhos que aprendem com os nossos pais a confiar, mas principalmente filhos que aprendem com o Pai perfeito a confiar no Senhor. Nos ajude a viver desta maneira, ó Pai. É isso que eu te peço, confiando que o Senhor é o Deus de amor, o Deus que me ama, o Deus que ama cada um de nós, e que no Senhor, que no seu Filho, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu te louvo por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.